Você sabe como usar as palavras no, not e don't? Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado, eu vou falar sobre como utilizar essas palavras e os contextos em que elas são empregadas. Se ao final desse vídeo você gostar da nossa explicação, por favor não esquece de curti-lo e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Como eu já expliquei na maioria dos vídeos sobre tempos verbais em inglês, a gente costuma ter um verbo auxiliar associado ao tempo verbal. Quando a gente constrói frases em inglês utilizando verbos auxiliares, muitas vezes esses verbos auxiliares podem estar associados à palavrinha not. Isso porque é a forma que a gente opta para poder construir uma frase na negativa. Por exemplo, utilizando a palavra not com o verbo auxiliar did, você pode dizer He didn't like the party. Repetindo, he didn't like the party. Ou seja, você quer dizer que ele, pouco importa a pessoa, não gostou da festa. Repetindo, he didn't like the party. O que aconteceu aqui foi que eu fiz uma chamada contraction form entre o verbo auxiliar did e a palavrinha not, formando didn't. Então, esse é um dos usos da palavrinha not em inglês, quando a gente quer construir frases na negativa em que o uso do verbo auxiliar é necessário. Você pode, por exemplo, unir will com a palavrinha not, formando won't. Você pode unir o verbo auxiliar do, do presente simples, com not, formando don't. Have com not vira haven't. Has com not vira hasn't. Would com not vira wouldn't. Had com not vira hadn't. Should com not vira shouldn't. Então, como já deve ter ficado claro para você, um dos usos da palavrinha not em inglês é quando a gente associa essa palavra com o verbo auxiliar. Não se esqueça que a gente também deve incluir no grupo de verbos auxiliares o verb to be. Isso porque, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube, você pode utilizar o verb to be como um verbo auxiliar. Veja o seguinte exemplo. Isn't he, Jack? Por exemplo, vamos pensar que você está conversando comigo e você vê uma pessoa que a gente conhece. Contudo, você fica um pouco na dúvida, será que é realmente o Jack? Então você pode me perguntar pedindo a confirmação, Isn't he, Jack? Então esse é um uso da palavra not. A gente utilizou is com not, formando isn't. E aí a gente tem o verb to be justamente fazendo um papel de verbo auxiliar, e para poder embutir o sentido de negativa, optamos por ligar o verbo auxiliar com a palavrinha not. Você perguntou, isn't he Jack? Ou seja, você quer saber, ele não é o Jack? Então lembre-se, você pode utilizar a palavrinha not com verbos auxiliares nas suas chamadas contraction forms. Apesar de eu ter mencionado que você pode utilizar verbos auxiliares com a palavrinha not gerando uma contração, e você poderia pensar, então isso significa que a gente pode utilizar então o verbo auxiliar separado da palavra? Pode, você pode fazer isso. Entretanto, nesse último exemplo que eu dei em que foi utilizado o verb to be na negativa, ou seja, isn't he Jack? Nesse caso, quando a gente geralmente posiciona um verbo auxiliar para poder fazer uma pergunta na negativa, geralmente a gente não faz esse tipo de separação. Ou seja, não é comum a gente perguntar Is not he Jack? Ou seja, a gente perguntaria Isn't he Jack? Mas a gente não perguntaria Is not he Jack? Simplesmente porque a gente não tem o costume de dizer isso em inglês. A gente então, para poder fazer perguntas com verbo auxiliar na negativa, a gente utiliza a chamada contraction form. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a diferença entre as palavras not e no em inglês. Para entender qual a diferença entre essas duas palavras, vamos pensar o seguinte. Eu vou falar agora uma frase na afirmativa, e aí a gente vai tentar passar essa frase na afirmativa para uma frase na negativa. A frase na afirmativa é I have a car. Repetindo, I have a car. Então eu quero dizer que eu tenho um carro. Qual seria o oposto dessa frase em inglês? I don't have a car. Então, como vimos, nesse caso eu optei por utilizar o verbo auxiliar do, associado à palavrinha not, formando a contraction form, e ficou I don't have a car. Essa é a primeira alternativa que a gente tem em inglês para poder transformar aquela minha frase anterior da afirmativa para a negativa. A segunda opção que temos em inglês para poder montar essa mesma frase na negativa é dizer o seguinte: I have no car. Repetindo, I have no car. Você percebeu qual a diferença entre essas duas frases, a primeira na afirmativa e a próxima na negativa? Na afirmativa eu disse I have a car.
Na negativa, eu disse I have no car. Eu concordo que isso é um pouco complicado de entender, até porque na nossa língua a gente não costuma dizer coisas como eu tenho não carro. Porque se você tentar pensar qual o sentido de no, se você for no dicionário você vai encontrar o sentido geral de não. Porém não é esse o sentido que a gente tem aqui nessa frase. Então veja, na frase afirmativa eu posso dizer I have a car. Na negativa temos duas opções, I don't have a car ou I have no car. Na língua portuguesa a gente tem o costume de dizer eu tenho um carro ou eu não tenho um carro. Mas a gente não tem o costume de dizer eu tenho um não carro, como I have no car. Faz algum sentido para você dizer eu tenho um não carro? Essa é uma pequena diferença da língua inglesa, porque a gente pode, para poder montar uma frase na negativa, optar por not, associado a um verbo auxiliar, ou simplesmente você vai fazer uma construção na afirmativa, como em I have, e aí você pensa, ele vai dizer que tem alguma coisa. É justamente o contrário. I have, e aí vem a negativa, no car. Então, se você for lá na minha garagem, você vai ver algum carro? Eu disse I have no car. Então, um detalhe interessante dessa minha frase é que a palavra no atuou diretamente sobre a palavra car. Veja esse próximo exemplo. Eu posso dizer que na geladeira ou em qualquer outro lugar há comida, ou seja, tem comida. A gente costuma dizer tem. Tem gente em casa, tem comida. A gente não costuma dizer muito em português há comida, há gente em casa. Então vamos pensar o seguinte, eu quero dizer que tem comida, então eu posso dizer, nos baseando naquele nosso outro vídeo em que eu expliquei sobre a estrutura there is e there are, there is food. Então eu quero dizer que há comida, tem comida, eu posso dizer there is food, na afirmativa. Como eu quero passar para a negativa, eu vou simplesmente utilizar o verb to be, que está is na frase afirmativa, e vai virar isn't. Então there isn't food. Um detalhe é que na língua inglesa, quando a gente está trabalhando com substantivos que são chamados incontáveis, ou seja, a gente não pode falar one food, two foods, three foods, está incorreto, simplesmente por uma questão gramatical. Não podemos dizer uma comida, duas comidas, três comidas, quatro comidas. A gente geralmente emprega a palavra any, justamente para enfatizar que não há nada, nada, nadinha. Então, por exemplo, na negativa eu posso dizer there isn't any food. Eu posso dizer também, Daniel, there isn't food. Posso, mas simplesmente porque estamos tratando com um substantivo que é classificado como incontável, é natural que a gente utilize essa palavrinha any antes de food, justamente para enfatizar que não há nada, nada, nadinha de comida. Então, na afirmativa é there is food, na negativa fica there isn't any food, ou simplesmente there isn't food. E na outra alternativa que temos para a negativa fica there is no food. Percebeu como é super simples e qual a diferença principal entre no e not em inglês? Outra forma muito interessante em que podemos fazer o uso da palavra no em inglês é quando a gente quer falar sobre regras ou normas. Principalmente se tratando de avisos e placas que a gente vê, por exemplo, em uma biblioteca ou em um hospital, a gente geralmente tem alguma instrução importante, do tipo não fume, ou não faça isso, não faça aquilo. Na língua inglesa, a gente pode utilizar a estrutura no mais um substantivo, ou talvez no mais um verbo no formato ing, quando a gente quer justamente expressar o sentido de proibição. Quando eu disse verbo mais ing, é porque esse tipo de construção, ela se resume ao ato praticado. Como assim? Ora, eu tenho o verbo, por exemplo, to smoke, que significa fumar. Então, se você utilizar smoking, você está se referindo ao ato praticado, que nada mais é do que o ato de fumar. Então, por exemplo, se alguém diz no smoking, isso significa que nada de fumar. Se alguém disser, por exemplo, no talking, isso significa nada de conversar. Poxa, mas eu sempre entendi que a palavra no contém o sentido de não, e agora de repente você está me dizendo algo como nada de fazer isso, nada de fazer aquilo e por aí vai. Isso porque, pessoal, a tradução pouco importa. Isso, pessoal, é simplesmente para você entender que nem sempre uma palavra vai ter apenas um sentido numa língua. Isso também acontece na língua portuguesa. Por exemplo, eu posso falar manga da camisa, ou eu posso falar manga da fruta, eu posso falar do cabo da faca, ou eu posso falar também do cabo do exército.
Então veja, por exemplo, que você pode empregar uma certa palavra em contextos completamente diferentes. Novamente, pessoal, só para reforçar aquela questão que eu falei sobre a palavra no atuando em um substantivo, veja mais 2 exemplos. I have no money. Então, se por exemplo alguém começar a frase com I have, você vai pensar, ele vai dizer que ele tem alguma coisa. É justamente o contrário. I have, e aí você afirma o quê? No money. Então, repetindo, I have no money. Ou você também poderia dizer, como já explicamos, I don't have any money. Ou I don't have money. Agora, por exemplo, vamos pensar o seguinte, a sua família, os seus amigos, alguém está insistindo muito para você ir no médico. Por algum motivo, eles acham que você precisa ir em um médico. Só que você quer dizer, eu não preciso de um médico. Como dizer isso em inglês? Você pode utilizar o verbo precisar, que equivalente na língua inglesa é need. Então você pode dizer I don't need a doctor. Repetindo, você pode dizer que você não precisa de um médico. Então, I don't need a doctor. Ou utilizando aquela nossa outra alternativa para poder montar frases na negativa em inglês, você pode dizer I need no doctor. Curiosamente, muitos estudantes da língua inglesa costumam efetuar a chamada dupla negativa. O que é a dupla negativa? É quando, por exemplo, em uma frase você tem 2 negativas, ou seja, você tem 2 estruturas que têm o poder de embutir o sentido da negativa. Isso não é correto. Muitos estudantes da língua inglesa podem dizer I don't need no doctor. Veja, temos o don't no começo da frase e temos o no no final da frase. Então, essa é a chamada dupla negativa que você deve evitar. Existe uma música muito famosa do cantor chamado Ray Charles, em que ele diz I don't need no doctor, que é justamente essa dupla negativa que a gente está explicando agora nesse vídeo. O que acontece, pessoal, é que muitas vezes na música você fica encucado pensando, poxa, mas eu aprendi através da regra gramatical, da gramática normativa, que a gente não deve usar a chamada dupla negativa. Ali se trata apenas de uma questão de estilismo ou talvez musicalidade. Então é muito comum a gente encontrar em músicas em inglês alguns pequenos erros que justamente vão contra o que a gente aprendeu na escola. Agora a gente vai fazer um rápido exercício. Eu quero ver se você realmente compreendeu essa minha explicação. No lugar da palma, eu quero que você coloque as seguintes estruturas. Don't need ou need. I, any help. Repetindo. I, any help. I, no help. I, no help. Então eu quero que você complete nessas 2 frases com as estruturas, com uma ou outra. Se você gostou da explicação nesse vídeo, por favor, não esquece de curtir e também gostaria de pedir para você se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Caso você tenha dúvida, deixe aqui embaixo na seção de comentários que a gente vai fazer questão de responder. Thank you for watching. I'll see you next class. Bye.